Bom, voltando aqui nessa parte 2, né, nós vamos ver agora, né, cada etapazinha dessa aqui, ou pelo menos a maioria delas, né, descrever para vocês essas etapas que são importantes no processamento. Né? Então, veja, transporte, né, de alimentos. Então, no transporte, eu tenho que ter adequado, o transporte adequado que respeita a estrutura da fruta, né, e da hortaliça. Então, tem que ser um transporte que exista o controle de temperatura, né, que respeite aquela temperatura que a gente viu anteriormente, né, naquela tabela, e respeite também a umidade relativa, certo? Então, essa foto aqui, ó, desse abacaxi é exatamente devido à temperatura, né, inadequada, né, durante o transporte. Então, veja, as frutas aqui sendo carregadas no sol, né, expostas. Então, assim, a temperatura ela acelera, né, a senescência da fruta. Então, essas frutas aqui ficarão senescentes em relação a essas que foram transportadas, né, no caminhão com refrigeração, no transporte adequado. Né? Então, veja, né, esse artigo, né, que a gente estudou, né, da Embrapa, né, onde ele é denominado como problemas de chilling, né, que é a injúria pelo frio em abacaxi, transportado de Minas Gerais para a Argentina. A ocorrência do escurecimento interno se processa em duas fases, né, que é esse tipo de problema aqui no armazenamento de abacaxi. Né? O primeiro ponto, né, na parte de transporte, que corresponde ao trajeto feito sobre refrigeração até o local de comercialização, entre 10 a 20 dias, sobre a temperatura próxima de 10 graus e umidade relativa de 90. É nessa fase que se iniciam as modificações químicas que darão origem ao escurecimento dos tecidos do fruto. Né? E uma outra parte, né, que é a parte B, né, na comercialização, né, a reaquecimento do fruto. Corresponde ao intervalo entre a retirada do fruto da câmara até o seu consumo, em torno de 7 dias, período em que ocorre a manifestação de sintomas de escurecimento dos tecidos. Né? Então, gente, o que é que está provocando, né, esse escurecimento interno? É a junção desse processo. Ele sendo refrigerado entre 10 a 20 dias nessa temperatura, nessa umidade relativa, né, todo esse tempo, depois ele passa um tempo fora, né, em torno de 7 dias para ser comercializado. Então a injúria é gerada, né, exatamente aqui, né, nesse período, e depois daqui, né, quando ele é tirado para a temperatura ambiente, ele começa a externar, né, o que já aconteceu anteriormente. Então o transporte tem que ser adequado, os tempos têm que ser respeitados, né, mesmo que você tenha, né, temperaturas, né, que se encontrem na faixa adequada, mas você tem que ver o tempo, né, de transporte, de armazenamento do produto, né, se adequado. Se você quiser mais informações, né, você consulta, né, esse artigo aqui, você tira, né, mais dúvidas em relação, tá? Então, aqui, ó. Então, o que é que acontece, né? O que é que está acontecendo nessa injúria pelo frio, né? Quais são os mecanismos, né, que envolvem essa injúria pelo frio? Então, esse chilling, né, que ocorre, certo? Ele ocorre quando o produto fica abaixo da temperatura, certo? Esperada para que ele fique, certo? Temperatura média, né? A temperatura, né, que ele deve se encontrar. Então, quando esse produto ele é armazenado abaixo da TMS, né, que é essa temperatura, né, média que ele precisa se encontrar, ele é gerado nele um estresse pelo frio. Esse estresse pelo frio, né, é mais ou menos a gente no nosso corpo quando está submetido, né, a um lugar, um ambiente muito frio que a gente procura se aquecer para proteger. O fruto não tem isso. Então a resposta dele é fisiológica. Né? Então, primeiro ele vai ter uma resposta primária, que é uma alteração na membrana celular, certo? Que a princípio, né, é um líquido cristalino que depois, né, se torna um gel sólido, certo? Em se tornando um gel sólido, certo? Isso é reversível, certo? Se for exposto, né, a essa temperatura fria por pouco tempo, certo? E é irreversível, certo? Se essa exposição for longa, certo? Então, dentro do Chile, né, foi proposto um modelo de Lyons e Hyson, né, onde ele diz que essa estrutura líquida cristalina que é formada,
né, ela gera esse gel sólido, né, que é exatamente o chile. E aí começa o que? O aparecimento, né, dessas manchas escuras, como a gente viu na foto anteriormente do abacaxi, certo? Então, quais são as respostas, né, os sintomas, né, que ocorrem com o fruto, né, que apresentam o chile? Então, ele perde a integridade da membrana, ou seja, aquela estrutura celular que a gente viu, que vocês viram no começo, né, ela é perdida. Então, ocorre um trânsito, né, de líquidos da parte externa para a parte interna. Então, vai promover uma desorganização, uma permeabilidade, um extravasamento de solutos, aumenta a produção de etileno e respiração. Gente, o etileno ele é um gás indutor do amadurecimento. Então, quanto mais o fruto está estressado, mais etileno ele vai gerar, né, um sinalizador para o fruto amadurecer, né? Então, se ele produz mais, né, significa que o fruto vai estar acelerado, com seu metabolismo acelerado, tá? Então, nesse chilling ocorre também o acúmulo de compostos intermediários tóxicos, né, e oxidação dos compostos fenólicos. Então, o fruto vai escurecer, vai produzir substâncias tóxicas, enfim, ele fica impróprio para o consumo. Tá? Então, veja, os mecanismos de injúria pelo frio. Alteração do funcionamento das membranas, né? Perde a fluidez lipídica, né? Efeitos sobre os sistemas enzimáticos, extravasamento de eletrólitos, perda da compartimentalização, decréscimo da taxa de fotossíntese, enfim, certo? O fruto, ele vai ter toda uma alteração fisiológica, né, que vai deixar ele impróprio. Isso tudo se ele é colocado numa temperatura abaixo da que ele deve estar. E o que fazer, né, para reduzir ou para prevenir, né, essa injúria pelo frio? É você utilizar a temperatura adequada, tá? É você fazer condicionamento térmico, certo? Ou seja, é, você aquecer o fruto e depois esfriar, né, que seria um aquecimento intermitente, né? Você aquece por um tempo, depois você esfria e você vai dando esses períodos, certo? Isso aqui é usado muito para fruta, né, para exportação, né? Então não é todas as vezes que a gente consegue fazer esse tratamento, tá? Usar a atmosfera modificada ou atmosfera controlada, né, que é um outro conceito, né? Quando você cessa o aporte, diminui o aporte de oxigênio, você controla a atmosfera, você está tentando controlar os processos metabólicos no fruto, isso ajuda. Né? E a aplicação de reguladores vegetais e produtos químicos, certo? Que também controla, né, essa injúria pelo frio. Né? Mas vamos avançar. Então, o condicionamento térmico, né? Aqui eu coloquei de uma forma mais é, um, é, de uma forma melhor para a gente entender. Né? Então, a aplicação, condicionamento térmico, certa aplicação de baixa, moderada ou alta temperatura por curto período antes do armazenamento refrigerado, certo? Então, antes do fruto ser armazenado, né, ser refrigerado, então ele é submetido à aplicação de temperatura, que dependendo do fruto vai poder ser alta, moderada, né, ou baixa. Cada um vai ter o seu efeito, tá? Então, o que é que ocorre quando você está fazendo esse condicionamento térmico? Você está formando proteínas de choque, né, de calor, HSP, certo? Essa HSPs mantém o metabolismo normal em baixa temperatura, né? Porque pela formação desse complexo proteico, né, que a gente chama HSP, tá? Ocorre o aumento na síntese de poliaminas, né, que funciona como antioxidante e protegem a membrana celular. Então, eu estou induzindo, quando eu estou promovendo um condicionamento térmico, o aumento da poliaminas, né, que são antioxidantes que vão proteger as células, certo? Outro ponto, aumenta a atividade das enzimas antioxidantes, da catalase, do superóxido desmutase, glutatiotina redutase, né, e ascorbato peroxidase. Né? Então, removem radicais livres e impede a peroxidação dos lipídios da membrana. Certo? Então, veja, tantos benefícios que são gerados através, né, de um condicionamento térmico que se dá em frutos e hortaliças antes de serem armazenados. Né? É por isso que hoje, gente, a gente tem, né, os vegetais congelados, a gente consegue comprar congelado e refrigerado
praticamente da mesma forma como eles saíram do campo, né? A mesma cor, né? As mesmas qualidades nutricionais, se perde muito pouco, porque a tecnologia ela já avançou muito, né? A gente consegue ter e aplicar, né? E ter bons produtos, né? Então veja, ainda sobre condicionamento térmico, a aplicação de alta ou moderada temperatura por curto período antes do armazenamento refrigerado, certo? Pré-amadurecimento, mantém a atividade enzimática responsável pela degradação da pectina, reduz a lanosidade, tá? Desvastagem, perda de firmeza 30%. Isso aqui, né, é importante saber que ele é aplicado numa etapa antes do amadurecimento, certo? Tem que ser para dar certo, tem que ser aplicado, né, no pré-amadurecimento, certo? E ainda você tem uma perda de firmeza, sim, do fruto, né? Porque o choque térmico numa temperatura alta, né, ou moderada, você vai estar mexendo com o tecido do fruto. Então é normal. Mas a vantagem, né, é que você vai ter, né, depois do condicionamento térmico, um fruto que vai durar por muito mais tempo, certo? De certa forma, é como se eu estivesse promovendo o cozimento do fruto, certo? Então, a recepção disso daqui, a aceitação no mercado disso daqui ainda é um pouco, né, reduzida para esse tipo de tecnologia, mas existe sim e é aplicada, tá? Então, ó, aquecimento intermitente, né, que é outra tecnologia que pode ser usada. Aqui, no caso, ocorre o quê? A interrupção do armazenamento refrigerado por um ou mais períodos de temperatura moderada, certo? Então, durante o armazenamento do produto, eu interrompo, né, e faço o tratamento térmico, né, e faço o aquecimento, né, realizado antes dos sintomas tornarem-se irreversíveis, né? Porque quando você tem um fruto no estado de maturação avançado ou quando o fruto já está com problema, esse aquecimento intermitente não vai servir, certo? Então, ó, manter um grau de insaturação dos ácidos graxos da membrana, ou seja, uma das formas que a gente percebe, né, que a gente pode estudar que o fruto está alterando, é quando os ácidos graxos que são insaturados, eles vão se tornando saturados, né? Então eles vão perdendo a insaturação. A insaturação é dupla ligação na cadeia, né? E isso é importante porque frutos, né, e vegetais possuem ácidos graxos insaturados, né, que são gorduras boas. Por exemplo, tem gordura ômega, enfim, outros ácidos graxos insaturados. Então, quando começa a saturar, né, é sinal de que perdeu, né? Ativa as enzimas antioxidativas, né, que previnem a oxidação, né? Aumenta a síntese de poliaminas, é aquilo que a gente já falou para vocês anteriormente, né? Consequentemente, aumenta a síntese de etileno, que é aquele hormônio que induz o amadurecimento, né? E aumentando a síntese de etileno, eu estou aumentando também o envelhecimento, ou proporcionando o envelhecimento, né, do fruto, certo? Então, aumento na expressão das enzimas que degradam, né, a pectina. Então, se tiverem dúvidas e quiserem saber mais sobre isso, né, consulta, né, esse canal aqui que você vai achar, né, esses artigos, certo? E vou estudar mais um pouco sobre aquecimento intermitente, né, condicionamento térmico de frutas e hortaliças, tá? Então, aqui eu coloquei exemplos, né, frequência, temperatura e duração de aquecimento intermitente para alguns frutos, como forma de reduzir o dano pelo frio. Então aqui, ó, tem o fruto, né, abobrinha, ameixa, limão, né, tem a temperatura de armazenamento dele, certo? A frequência de aquecimento. Então, se a abobrinha, por exemplo, está armazenado numa temperatura de 2,5 a cada 3 dias, né? Eu vou tirar e aquecer a 20 graus Celsius, certo? Durante um dia. Então, esse é o aquecimento intermitente, certo? Por exemplo, a ameixa, né? Ela tem que estar armazenada numa temperatura de 0 graus, mas uma vez após 10 dias, eu vou submeter ela a uma temperatura de 7 a 8 graus por 7 dias, né? Então, eu vou aquecer, né, intermitente para diminuir o efeito do dano pelo frio no produto. É uma tecnologia, tá? Então, ó, nas etapas de lavagem, né, pré-lavagem, o que é que eu posso utilizar, o que é que eu tenho como novidade? Né? Então, as frutas e hortaliças, quando chegam da indústria, trazem uma carga grande de impurezas, né, micro-organismos, terra, ou seja, restos,
né, de colheita, enfim, uma série de materiais que, se não tiver cuidado dentro da agroindústria, ela contamina, tá? Então a limpeza é feita normalmente com auxílio de água, que pode ser através de banhos de imersão, jatos de água, ou através de correntes de ar ou peneiras. Tudo vai depender do produto que você tem para limpar, tá? A água utilizada deve estar tratada, pois além de retirar as sujidades, faz uma asepsia superficial, né? O teor de cloro livre deve variar, né, com a maturação das matérias-primas, mas em geral se utilizam dosagens de 20 ppm de cloro livre, ou seja, é uma dosagem pequena, né? ppm é a concentração de cloro, né? Geralmente nos laboratórios aqui na universidade nós podemos usar água sanitária desde que ela seja livre, né, de cheiro, né? A água sanitária a gente sabe que ela tem 2%, né, em concentração de cloro, então é só fazer uma regrinha de 3, uma relação, e eu consigo, né, colocar, né, fazer a solução de 20 ppm, tá? Mas aqui tem dois tipos, né, de limpeza que eu queria trazer para vocês. A úmida, né? A úmida ela é feita por imersão dos produtos, né, no tanque com água, certo? Essas paletas aqui, elas vão mexer, né, e agitar o fruto. Então essa agitação vai promover a saída das sujidades, né? Então aqui você já está eliminando micro-organismo, já está tirando, né, as sujidades, né? Na verdade, retirando, né, as sujidades macroscópicas, certo? Os micro-organismos, né, que está nas sujidades você retira, certo? Mas só a etapa, né, de desinfecção, que é na imersão, né, na água clorada, é que pode tirar, né, a carga microbiana que vem, né, nesses produtos, tá? A limpeza a seco, né, quando você submete ao produto, né, a uma limpeza tipo corrente de ar, que vem de encontro, né, ao produto, certo? Não é usado para, nesse caso aqui de frutas, né, é usado mais para grãos, tipo soja, milho, né, feijão, para limpar, né? Então é muito usado nessa, limpeza a seco para esse tipo de produto, né, que não pode ser úmido para depois secar, né, que vai alterar, certo? Uma outra etapa é a limpeza úmida por imersão, né? Então, quando é uma lavagem por imersão, né, com agitação mecânica, certo? É praticamente a mesma coisa que aquela, né, que a gente viu por flotação, né? A diferença é que aqui na flotação a gente tem um fluxo, né, turbulento, né? Então existe um fluxo de ar, né, que está correndo aqui dentro, e esse fluxo de ar gera agitação mecânica, né, eliminando as sujidades. E já na limpeza úmida por imersão, eu faço uma imersão, né, na no tanque ou no depósito, né, da fruta em água clorada para promover a limpeza, certo? Pode ser clorada ou não, certo? Clorada se for etapa de pré-lavagem, e se for desinfecção é só clorar a água, né, que ela também serve, certo? Só que a água que usou para pré-lavagem não pode ser a mesma água usada para desinfecção, tem que trocar, certo? Então aqui é uma limpeza úmida por aspersão, então os frutos vão passando, né, por esses chuveiros, né, mais ou menos como um spray, como essa foto que você está vendo aqui. Os frutos vão caminhando numa esteira, né, e recebem, né, jatos de água vindo da parte superior, né? Um outro tipo é o separador, né, por peneiramento, né? É uma etapa também, né? Faz parte da etapa de limpeza, na verdade, do final. Então, eles vão peneirando, né, os frutos e separando por tamanho, né? É também uma etapa de classificação, né? Porque aqui eu já adiantei para vocês nessa etapa, né? Então, veja, a pré-lavagem ela é feita, né? Veja aqui esses exemplos que nós temos, né? Com água limpa, com o objetivo de retirar as sujeiras, né, vindas do campo, como terra, talhos, folhas, etc. Essa etapa também ajuda na troca de calor da fruta, né, permitindo a diminuição de temperatura, né? Pode ser feita por imersão ou aspersão.
Gente, então essa etapa de pré-lavagem ela é muito importante, porque o fruto, quando ele vem do campo ou vem do transporte, ele pode vir numa temperatura alta. Então esse primeiro contato com essa água fria, né, ele gera essa troca de calor e rouba esse calor do fruto, né, o que deixa ele mais adequado para o processamento, certo? Então, ó, a lavagem por aspersão é realizada através de jatos de água, né, diferentemente do que por imersão. Essa daqui, ó, a aspersão, né, o chuveirinho lá, tá? Clorada ou não, que são diretamente aplicados sobre o produto, o qual geralmente se desloca através de uma esteira móvel. Também pode ser feita a lavagem por imersão, a partir da qual toda a superfície da fruta entra em contato com a água de lavagem. A fruta, nesse caso, pode ser conduzida por esteira ou então manualmente, né, retirada dos tanques, certo? Então aqui, né, nós temos é, equipamentos, né, que são usados, né, as esteiras rolantes dentro da indústria. Então, normalmente, primeiramente, procede-se a lavagem por aspersão com água, com a finalidade de eliminar sujidades mais grosseiras, como folhas e terra. Em seguida, promove-se uma lavagem com água clorada para a redução da contaminação microbiana na superfície da fruta, certo? Então, após o excesso de cloro, deve ser removido e, portanto, realiza-se uma lavagem com água corrente. Então, veja, são 3 etapas aqui, né? É uma etapa de lavagem onde você tem, né, uma para tirar a sujidade, depois uma com água clorada para eliminar micro-organismos e depois uma outra, né, para tirar o excesso de cloro, certo? Então, ó, de tempo de imersão, recomenda-se a aplicação de água clorada com teor de cloro residual livre, né, que a gente chama CRL, entre 5 e 10 ppm, né, às vezes 20 ppm, né, como a gente viu anteriormente, depende da estrutura da fruta, isso é a pele, né, a estrutura biológica dela, a casca da fruta, né, durante 15 minutos, né, para desinfecção do material a ser processado, certo? Então, gente, se a casca for mais grossa, né, tipo melão, melancia, então você pode aplicar uma quantidade de cloro maior, certo? 20 ppm. Se for pele mais fina, né, a quantidade de cloro menor, concentração de cloro menor, certo? Então aqui são os equipamentos, ó, esteira, né, aqui uma mesa de lavagem por aspersão, né, tanque de lavagem por aspersão com agitação mecânica, tá? Então vamos avançar aqui, certo? Então o uso da água para essas etapas de lavagem é importante, certo, gente? A água tem que ser potável, a água não pode ser uma água dura, certo? Porque a água dura é difícil de trabalhar, é difícil de transportar, é difícil de passar pelos canos, né? Então a água ela deve ser livre de material orgânico, certo? De sais de ferro, deve ter um pH adequado, cor e odor, né? Então, enfim, a água ela deve obedecer à portaria, né, segundo o Ministério da Saúde, para poder, né, ser usada na desinfecção de frutas e hortaliças ou na lavagem, né, de frutas e hortaliças. Por quê? Porque a água ela pode interferir significativamente, né, na conservação, né, e na eficiência das etapas de lavagem, certo? Por exemplo, uma água dura ela pode provocar incrustações, né, nos equipamentos ou nos tubos onde ela está passando, e isso, né, com o tempo pode entupir, né, os canos, pode gerar contaminação microbiana devido a essas incrustações que foram, né, geradas, certo? Então a água precisa ser tratada, né, para poder ser usada, né, na lavagem, certo? Aí aqui tem, né, os benefícios, né, do hipoclorito de sódio, né, ele tem um amplo espectro de ação, né, então todos os benefícios, né, tem também algumas desvantagens, né, então os produtos devem ser desinfectados, né, aqui tem recomendações com clorativo, certo? Então, desde que seja obedecido, né, algumas regras, né, então tudo isso é relacionado com a água, né, porque o hipoclorito de sódio ele vai estar sendo adicionado à água, né, e conta-se com a liberação dele em água, né, para que tenha a sua ação, certo? E nós vamos aqui, né, aqui tem um exemplo mais prático, né, da água clorada entre
200 e 250 ppm, certo? Para a solução de 200 e 250 ppm, você faz para desinfectar equipamentos e utensílios, né? Você usa 10 ml, né, que é uma colher de sopa rasa de água sanitária, né, de uso geral, que tem entre 2 e 2,5% e 1 litro de água. Então, a cada litro de água, você coloca 10 ml, né, você tem uma solução, né, de 200, né, a 250 ppm, certo? E, por exemplo, 20 ml, 2 colheres de sopa rasa de hipoclorito de sódio, né, a 1% em 1 litro de água. Isso se for a 1%, certo? Aqui no caso, a água sanitária dessa normal que a gente tem, né, você tem ela entre 2 e 2,5, né? Então você usa, né, 10 ml, 20 ml se for a 1%. Só que esse exemplo aqui de solução é para desinfectar equipamentos, certo? E não a fruta e hortaliça, mas os equipamentos e utensílios que você vai usar no processamento, certo? Então veja, as etapas de seleção e classificação, né, elas são importantes porque elas vão separar e vão definir para você a matéria-prima que você vai usar no processamento, certo? Então a seleção é uma etapa que ela tem que separar o fruto das impurezas e matérias-primas de qualidade inferior, né, como as que são defeituosas, as que estão no estado de maturação diferente, né, verde, manchadas, enfim, tudo aquilo que não vai servir. Então tem que ser feita a etapa de seleção antes do processamento. E a classificação é uma etapa posterior, onde você vai classificar os frutos que você selecionou como bons, né, que podem ser aproveitados no processamento, mas você vai classificar por tamanho, né, por cor, enfim, por coloração, ausência de defeito, enfim, né, você vai classificar. Então, seleciona e classifica, né, são etapas importantes, principalmente se é para comercialização in natura, certo? Aí existem os classificadores manuais, né, existem os mecânicos. Os mecânicos, né, são esteiras e vão determinar o peso do produto, né, como essas daqui, ó, de rolamento. Então, toda vez que passa por um rolamento maior, é porque o fruto tem aquele tamanho, ele cai e vem recolhido aqui, né? Então, esses são classificadores, né? Continuando aqui, né, nós temos a classificação, né, baseada em padrões visuais, né? Isso aqui é um artigo que foi publicado em 2003, né, da Silva Simões e Costa, né, ou do uso de redes neurais artificiais para classificação. Ou seja, né, veja essa figura aqui, e aí ele tenta passar isso para um arquivo, né, que vai do C1 até o C5, e esse arquivo vai absorver, né, isso aqui a gente chama de rede neural artificial, é como se fosse um sistema classificador, né, só que de uma forma inteligente, feito por um equipamento do computador, né, tem sido bastante usado, né, para classificar produtos, né, de uma forma acelerada. Então, ele armazena a cor do produto e vai classificando de acordo com essas cores, né? Então, a rede neural artificial, RNA, é um sistema de processamento de informação que possui algumas características de desempenho em comum com as redes neurais biológicas, né? Essa que a gente tem, né, na nossa mente. Os modelos neurais artificiais têm como principal fonte de inspiração as redes neurais biológicas, certo? Em ciências da computação e campos relacionados, redes neurais artificiais RNAs são modelos computacionais inspirados pelo sistema nervoso central, né, de um animal, em particular o cérebro, que são capazes de realizar o aprendizado de máquina, bem como o reconhecimento de padrões. Então, gente, é reproduzir, né, aquilo que a gente tem na nossa mente, certo? Só que para um sistema de computador, né? Então, é bem importante, isso tem sido bastante usado ultimamente.